Oiê, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a nossa querida e companheira, pelo menos pra mim, por enquanto, ansiedade. E um tema assim que me confundiu muito é: você sabe a diferença de ter ansiedade e burnout? Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que é cada um. A ansiedade, ela é algo natural, né? Na verdade, ela é uma resposta natural do nosso corpo de coisas que a gente acredita que são uma ameaça ou algo inesperado. É uma condição psicológica, né? Ela atua muito como um fator de proteção. A gente acha que a gente se precavendo das coisas, né? A gente vai se sentir melhor e isso acaba deixando a gente exausto, né? Deixando a gente preocupado, que é o que gera o transtorno da ansiedade em si, né? Então, esses são características da ansiedade. Tá, Thali, mas e o que é o burnout, né? Ele é uma síndrome de esgotamento profissional. É algo que é um distúrbio emocional, mas de sintomas e exaustão extrema, né, de estresse, esgotamento físico, mas tudo voltado ao trabalho. O termo burnout, né, ele vem do inglês. Burn significa queimar e out é talvez exterior, né, então tô queimando assim, que eu acho que caracteriza uma queima assim de fora para dentro, né? Ou seja, fatos que são externos causam muita pressão interior na mente. Então, por isso o nome de burnout, né? Tá, e qual que é a diferença, né, fundamental de um e de outro? O burnout, ele é centrado no estresse crônico, insustentável das demandas de trabalho, né? Enquanto a ansiedade, a depressão, geralmente ela se concentra em si mesmo, em se sentir inútil ou se autocriticar muito, né? E muitas das vezes traz aí os sintomas recorrentes e intensos que tem da própria ansiedade, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas que se confundem. É a insônia ou problemas com sono. Às vezes você perde o sono por conta de estresse ou preocupação excessiva, aquela coisa que a gente fica, sabe, uma não aceitação, ou pensando em coisas que vai acontecer, ou que a gente acha que vai acontecer. Então, isso acontece nos dois, né? Por isso que muita gente se confunde, porque essas características podem acontecer tanto no burnout quanto na ansiedade. Só que na ansiedade, dizem que às vezes, quando você, em relação ao sono, você pode ter pesadelo. E o burnout, já, se você parece ter um nível muito alto, você perde o sono. Sintomas físicos, né? Aquela sensação de ataque cardíaca, fadiga, dificuldade de relaxar, dores musculares, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu tenho muita dor aqui, né? Muscular, enfim. Já o burnout, a pessoa, ela se sente também como não tivesse energia, dores de cabeça, porque geram estresse, que também são sintomas da ansiedade, né? Por isso que tem muita coisa que as pessoas confundem, e às vezes é até os dois, né, gente? Às vezes você até tá com burnout e também com ansiedade. Tem a falta de concentração, que também tem nos dois transtornos, que também causa a queda de rendimento, tanto na ansiedade como no burnout, alteração de humor, irritabilidade, a gente, né, fica irritado, sentimento de frustração, de tristeza. Então, isso tem nos dois, né? Tanto quem tem burnout como quem tem ansiedade. É muito fácil de se confundir. Mas qual que é a real diferença, né, entre eles? A ansiedade, gente, ela pode ser causada por diversos fatores de vida, né, da nossa vida, assim, relacionamento, saúde, finanças, eventos que vai acontecer, que a gente fica pensando, e ela não está ligada diretamente ao trabalho. Pode ser também, mas não é ligada. Já o burnout, ele é necessariamente ligado ao trabalho. Geralmente se desenvolve pouco a pouco por conta de desajustes entre o trabalho e a própria pessoa. Às vezes a pessoa não tá contente, às vezes não tem um chefe legal, ou trabalha demais, tem aquela carga de trabalho que é muito excessiva,
ou falta de reconhecimento, ou de cansaço mesmo. Às vezes a pessoa, né, ela tá cansada, às vezes a pessoa não tira férias, não pode tirar férias, ou tira férias ali poucos dias, mas também não descansa. É sempre bom lembrar que sim, tem características que são muito parecidas, mas o burnout é sempre voltado ao trabalho. E qual que é o tipo de pensamento de uma pessoa que tem burnout e de uma pessoa ansiosa? A ansiosa, ela traz alguns pensamentos mais intrusos, assim. Talvez uma falta de controle, uma sensação que parece que a sua cabeça tá o tempo todo, sabe, bagunçada, barulhenta. A ansiedade, ela é difícil de explicar, gente. Essa é a verdade, assim, né? Eu acho que quem sente sabe do que eu tô falando. Por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas falam, tá bom, não, vai, vamos viver. E não é muito assim, né? O burnout, ele já é uma coisa que te cobra muito, te dá muita insegurança, ou invalidação, ou te joga a muito desafio no trabalho, sabe? E aí você se sente inútil, se sente fracassado, enfim. Eu quero falar um pouco dos 3 pilares únicos que dizem que tem o burnout, né? De acordo com uma empresa que pesquisa, né, pessoas e o burnout em si, ocorre 3 fatores presentes que estão ao mesmo tempo no burnout, que é a exaustão emocional, a despersonalização e a diminuição do senso de realização profissional. Então, assim, a exaustão emocional é a sensação de que a pessoa está indo além dos seus limites, né? Ela não tem mais recursos físicos e emocionais para lidar com as situações. Ela fica esgotada, sabe, um sentimento de, meu Deus, eu tô esgotada, eu não aguento mais. Às vezes até férias ou licença não resolvem, né? A pessoa, ela está num estado que precisa de muito tempo, enfim. A outra é a despersonalização, que é a reação constante e negativa diante das dificuldades, né? A falta de interesse no trabalho, ou falta de preocupação com os resultados, uma forma de... Sabe quando você não liga mais, assim? Uma forma de... Você não é mais sensível àquilo, né? Que às vezes pode gerar até um pouco ignorante ou agressivo, mas é uma coisa que não te importa mais. E o terceiro é a sensação de ser ineficaz, né? De se sentir incompetente profissionalmente. Esses são os 3 pilares aí do burnout. E como que o burnout evolui, né? Como a ansiedade evolui? A ansiedade, ela pode ter picos, né? Crises agudas, tem gente que tem ataque do pânico, mas também tem períodos de melhora. Não necessariamente a ansiedade piora progressivamente, né? Existem altos e baixos. Já o burnout, ele não acontece de uma hora para outra. Ele se instala aos poucos, com sintomas que vão sendo ignorados. Às vezes a gente acha que é só uma pressão do trabalho ou é só um projeto específico, mas aos poucos vai indo, quando a gente vê, ele já tá super grave. Que eu acho que até é um pouco parecido com a ansiedade, né? Que se a gente não trata, ele vai piorar, né? Isso vale tanto para ansiedade como para o burnout. Agora vamos falar alguns sinais de alerta, e isso é muito importante. Então, se você tem ansiedade, se preocupa muito com várias coisas da vida, assim, toda hora tá preocupada, tem pensamentos acelerados. Gente, eu tenho muito isso, assim, é como se a minha mente não parasse. Sente medo ou apreensão de coisas que você nem sabe, tem crise de pânico, ou taquicardíaca. Uma época eu não conseguia entrar em elevador com muita gente, ou era eu e mais um, ou então eu ia de escada. São vários sintomas, né? E não é nada só relacionado ao trabalho. Então o ansioso, ele tem essas características. Já se você acredita que você tem burnout, o burnout, ele leva o trabalhador a se isolar, assim, sabe? A fazer com que ele se afaste mesmo, assim. Ele não quer estar naquele ambiente, ele não quer aquele chefe, ele não quer ir pro trabalho. E muitas das vezes a pessoa até pede demissão porque se sente negativa, porque acredita que aquele trabalho
não é bom para ele, ou porque ele não tá sendo reconhecido. Ele perde o prazer mesmo profissionalmente de fazer o que ele tava fazendo. E isso geralmente ocorre mesmo quando a pessoa tira férias, quando realmente ele consegue ter umas férias, e aí volta e a pessoa continua cansada. A pessoa, ela fala, meu Deus, mas eu acabei de voltar de férias, mas ela não descansou, porque o que ela tem é algo mais sério, é algo emocionalmente falando, algo muito estressante, que muitas das vezes as pessoas acabam não se importando, e quando vê o negócio já tá assim, infelizmente, muito além. E é muito sério, né, gente? Parece que não, parece que é bobeira. Eu acho que hoje as empresas no Brasil estão cuidando um pouco mais disso, porque tem tratamento, né? Precisa se tratar, né? Ah, Thali, mas qual que é o tratamento para ansiedade e para depressão? Bom, para ansiedade, né, gente, nos quadros mais leves, assim, sessão com psicólogo, você ir a um psiquiatra sempre para entender o que você tá sentindo, né? Às vezes com medicamento, né? No meu caso, eu tenho medicamento, eu tenho psicólogo, eu tenho psiquiatra, tento fazer aquelas técnicas para relaxar, tô tentando mudar meu estilo de vida, colocando alguma atividade, né, que antes eu não tinha, eu era totalmente sedentária, então eu tô tentando. Ah, tá ali pro burnout, né? Na verdade dizem que é praticamente com psicoterapia, que você pode, né, trabalhar um pouco isso, dependendo, sim, precisa de remédio, né, se as terapias não evoluírem para uma coisa melhor, precisa de um remédio, precisa ir no psiquiatra. A gente sempre tem que procurar um médico para que ele consiga avaliar a sua situação, né, e também para conseguir entender se é burnout ou se é ansiedade, né, que você tem. Muitas das vezes a gente tá com esgotamento assim na vida geral e a gente não sabe se é relacionado ao trabalho ou se também é o trabalho e mais todos os problemas gerais que todo mundo tem. E infelizmente, né, hoje em dia, tanto a ansiedade como o burnout, ele são sintomas muito comuns, assim. E aí, se vocês me perguntarem assim, ah, Thali, como que você acha que previne, né, se existe isso, assim? Eu acho que pra ansiedade é a prática regular de exercícios, né? Tem gente que ama meditação, se exercitar, correr. Terapia, gente, terapia é vida. Tentar trabalhar a sua cabeça pra não se preocupar tanto. Limitar o consumo de cafeína e álcool também. Pro burnout, dizem que boas dicas assim é você tentar diminuir o estresse e a pressão no trabalho com condutas saudáveis, né? Tentar pensar um pouco em você, a sua vida vale muito mais, né, do que o seu trabalho, com certeza, apesar de eu sei que todo mundo precisa trabalhar, mas a sua vida é muito mais importante, então coloque isso em primeiro lugar, estabelecer, né, limites. Ah, eu preciso de férias, eu tenho minha vida depois do trabalho, então eu preciso certos dias trabalhar até tal horário, né? Buscar talvez um feedback, assim, né? Um retorno, tá tudo bem, né? Talvez mudar de emprego, começar a olhar algum outro emprego onde você vai se sentir mais, um ambiente novo, um chefe novo, uma empresa que tem valores diferentes, então isso também é algo bem legal, assim. E fazendo um resumão, assim, né, gente, a ansiedade, ela pode vir de qualquer lugar da vida e ela, sim, ela traz uma preocupação excessiva com tudo, com todos, o tempo todo. E o burnout, ele já vem mais especificamente do trabalho, né, uma exaustão, uma sensação de inutilidade, incapacidade profissional relacionada ao trabalho. A boa notícia, gente, é que ambos, os dois, burnout e ansiedade, os dois têm tratamento.
mas é fundamental identificar corretamente o que você está enfrentando, né? Às vezes, como eu falei aqui, muitas vezes as pessoas confundem, né, tanto o burnout como a ansiedade, apesar de que alguns sintomas são iguais, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, gente, procure um profissional que possa te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, para que ele faça um diagnóstico, né, para que ele consiga te ajudar. E é importante a gente sempre lembrar que não é frescura, não é preguiça, são condições reais que afetam milhões de pessoas. Me afetou, provavelmente te afetou. Então, cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. Então, pense nisso, a sua vida vale muito, 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 muito. E se você tá com esses sintomas frequentes, procure ajuda, gente. Procure ajuda, porque eu já tô aí há um pouco mais de 2 anos, eu acho que até um pouco mais de 2 anos, né? É que eu demorei, quando eu comecei a procurar ajuda foi depois, tem há mais ou menos uns 2 anos. Agora que eu acho que eu tô tendo algumas melhoras, então quanto antes você puder ir atrás. Eu já tive um chefe que eu perdi assim, né? Eu soube que ele se foi por burnout, uma pessoa maravilhosa. Então se cuidem, gente. Vamos nos cuidar, a gente é maior, a gente é melhor do que tudo isso, com certeza. É isso. Espero que vocês tenham um bom final de semana e me sigam para mais coisinhas da vida. É isso. Bye!